Bom dia, paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus te dê um dia abençoado debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia se iniciando, vamos entregar a nossa vida ao Senhor, o nosso coração, para que o Senhor fale conosco nesse dia, em nome de Jesus. E você que vai entrar em qualquer momento dessa oração, que você abra seu coração para receber de Deus aquilo que Ele tem, que a palavra do Senhor não venha sair vazia, que o Senhor enche o nosso coração para receber dos céus o que Ele tem para nós, em nome de Jesus. A palavra que eu trouxe hoje está em Filipenses 4, 10, 13, que nos fala assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos falava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em todas as e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado, tudo em todas as circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim como de abundância como escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Aqui a palavra está nos falando de apóstolo Paulo, né? Que ele aprendeu a ser grato ao Senhor em tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que Deus fez por ele, que ele aprendeu a agradecer a Deus na escassez, como também na multiplicação, que ele também aprendeu a agradecer a Deus tanto na pobreza como na riqueza, que ele aprendeu a ser grato ao Senhor, independente do que ele estivesse vivendo, porque a graça do Senhor é o que bastava para ele, a libertação que o Senhor fez na vida dele. A gente olha muito para o mundo de hoje, mas a gente esquece da nossa salvação, a gente esquece de ter uma vida diferente com o Senhor, a gente olha tanto para bens materiais e o Senhor, aonde que ele se encaixa na nossa vida. A gente tem que ser grato a ele, grato a Deus por tudo. A gente às vezes murmura por tantas coisas, né? Que a gente esquece de agradecer. A gente murmura porque a gente não tem a casa que a gente queria. A gente murmura porque a gente não tem o carro que a gente gostaria de ter. A gente murmura porque no caso do trabalho. A gente murmura porque chega em casa cansada e tem que cuidar de filho, tem que cuidar de casa, tem que cuidar do marido. Sabe? A gente tem que aprender a ser grato, a viver uma vida mais leve. Quando a gente agradece ao Senhor, a gente se aproxima mais de Deus. E é esse coração grato que a gente tem que ser, dizer obrigada, Senhor. Obrigada porque até aqui o Senhor me sustentou. Obrigada, Senhor, pela família que o Senhor me deste. Obrigada, Senhor, pela casa que eu tenho. Obrigada, Senhor, pelo carro que eu tenho. Sabe, agradeça a Deus por tudo. Aprenda a ser grato pelo Senhor, em nome de Jesus, e você verá a graça de Deus sobre ti. Uma vez eu vi um testemunho de uma pastora que ela me contou que ela não gostava da casa que ela morava. Ela olhava para aquela casa assim, ela via mil defeitos naquela casa, sabe? E ela só reclamava, reclamava. E um dia ela disse que ela abriu a janela assim, olhou para fora e disse que veio algo assim dentro dela assim, ela começou a olhar para aquela casa diferente. Ela queria muito, muito sair daquele lugar. E ela começou a olhar com olhos diferentes, ela começou a agradecer ao Senhor, obrigada a Deus, até pelos defeitos que aquela casa tinha, sabe? Ela começou a agradecer, obrigada Senhor pela essa casa, obrigada por isso aqui, por isso aqui. E ela disse que sentiu uma paz tão boa no coração dela, que ela disse que deu uns, acho que uma semana mais ou menos, diz que Deus começou a agir na vida dela. Deus colocou um outro lugar para ela morar, uma outra casa exatamente da forma que ela queria. Então, assim, quando a gente aprende a ser grata ao Senhor, Deus, ele nos abençoa. Mas a gente precisa agradecer pelo pouco. A gente precisa agradecer pelo aquilo que Deus já colocou na nossa mão. Quanto mais você murmurar, quanto mais você ser ingrato a Deus, mais Deus não vai te abençoar, Deus não vai te ouvir as tuas orações, mas aprenda a agradecer ao Senhor, porque a gratidão nos aproxima do Senhor, a gratidão nos aproxima da promessa que Deus tem para nós. Não seja que nem aquele povo no deserto que murmurou, que não foi grato a Deus por tudo que Deus estava fazendo. Deus tirou eles do Egito, Deus estava levando eles para a terra prometida, mas nesse processo eles só murmuravam, eles não agradeciam a Deus pelo aquilo que Deus estava fazendo. Deus todo dia mandava um maná, Deus estava cuidando deles, Deus botava coluna de fogo de noite para aquecer, Deus colocava nuvens durante o dia, Deus tirava água da rocha, Deus abriu o mar, sabe? Então assim, agradeça ao Senhor, seja grato pelo aquilo que Deus tem colocado na tua vida, sabe? Hoje coloca, Senhor, obrigado
Obrigada, Deus, por esse trabalho. Obrigada por mais essa semana que está se iniciando, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigada pelos meus filhos, pela vida deles. Sabe, seja grata ao Senhor. Obrigada, Senhor, porque é desse trabalho que me sai o meu sustento, que o Senhor multiplica meus bens. Obrigada, Senhor, pelo meu salário do mês, mesmo que você ache que você esteja ganhando pouco, mesmo que você ache que não seja o suficiente, agradeça. Consagra ao Senhor as tuas premissas, consagra ao Senhor o teu dinheiro, consagra tudo que você tem ao Senhor e agradeça. Não murmure. Quando você receber a primeira coisa, coloca diante do Senhor. Obrigada, Senhor, por esse dinheiro. Obrigada por esse salário. Obrigada porque é daqui que saiu o meu sustento. Obrigada, Senhor, por o Senhor me dar força. Quando o apóstolo Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não está dizendo que tudo ele pode alcançar, mas ele pode ter força para que Deus fortaleça ele, para que todos os momentos ele seja grato, para que todos os momentos ele busque a graça do Senhor, independente da situação. Às vezes a gente tem muito mania de limitar Deus, de buscar Deus só quando a gente precisa, mas Deus, ele tem que estar no controle da nossa vida. Deus, ele tem que estar no centro das atenções. A gente precisa pôr Deus em primeiro lugar para que tudo mais possa acontecer. A gente precisa agradecer a esse Deus poderoso, esse Deus que nos criou, esse Deus que fez tudo por nós. E muitas vezes a gente murmura, todos os dias a gente murmura. Então não murmure mais, seja grato, assim como o apóstolo Paulo, mesmo em todas as situações que ele estava vivendo, aprisionado por ter levado o evangelho, mesmo assim ele foi grato a Deus por o tempo que ele passou com o Senhor e pela salvação dele. Então agradeça ao Senhor, agradeça mais, murmure menos, seja grato pelaquilo que Deus já colocou na tua vida, seja grato por você ter Deus na sua vida, agradeça ao Senhor e seja grato, porque tudo podemos daquele que nos fortalece. A graça dele sobre nós nos basta. A unção do Espírito Santo sobre a nossa vida nos basta. Mas nós temos que ser gratos. Seja gratos em nome de Jesus. E você verá a graça de Deus. Você verá o mover de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Quando você agradece ao Senhor, Deus vai te honrar e Deus vai te abençoar. Tudo aquilo que Deus sabe que para você queria melhor. Quando você menos espera, Deus está colocando em tua mão. Mas você precisa agradecer. Agradeça hoje. Agradeça por tudo. Seja grato ao Senhor pelo pão de cada dia. Seja grato pela vida e pela saúde. Seja grato por tudo que Deus tem para ti. Seja grato por tudo que Deus já te deu. Em nome de Jesus. Amém? Espero que essa palavra tenha falado contigo em teu coração. Que você aprenda a agradecer mais e murmurar menos. Que o Senhor derrame a graça do Espírito. Que o Senhor te dê paz de espírito. Que o Senhor te dê sabedoria. A paz que excede o entendimento. E que você tenha essa gratidão em teu coração. Em nome de Jesus. Peço para você estar se inscrevendo em nosso canal. Deixando seu like, essa curtida. Porque quando você deixa essa curtida, seu like, o YouTube entende que o vídeo está sendo bom. Mais vidas vão sendo alcançadas, né? A palavra do Senhor, ela não pode parar só aqui. A gente precisa alcançar muito mais vidas ao Senhor. E hoje, se nós formos olhar, a internet é a melhor ferramenta. Todo dia tem alguém olhando algo, né? Que esse vídeo possa ser alcançado por alguém. E se você sentir no seu coração de estar compartilhando, compartilha. Se Deus falar em teu coração, se alguém vir no seu pensamento, envia para ela, que é o Senhor querendo falar, em nome de Jesus. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha timidez, seja um canal de bênçãos para outra vida, em nome de Jesus. Também peço para você estar deixando o seu pedido de oração, deixando o seu amém, que eu possa estar orando pela tua vida, que o Senhor possa estar te fortalecendo em nome de Jesus. Quero estar orando por ti agora. Vamos entregar o nosso coração ao Senhor, os nossos pedidos de oração, entregar a nossa vida a Ele e agradecer, né? Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Senhor Deus, Pai querido amado, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença para te agradecer, Senhor, por mais um amanhecer, te agradecer, Senhor, pela nossa vida, te agradecer, Senhor, pela nossa família, nossa casa, nosso trabalho, te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor vai nos dar. Obrigada, Senhor, por nos fazer forte, obrigada, Senhor, por estar sempre conosco, mesmo nós sendo falhos e pecadores. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Pedimos perdão, Senhor, por muitas vezes não sermos filhos merecedores da Tua graça, mas sem Ti nada somos, Pai, sem Ti nada podemos. Eu entrego, Senhor, cada vida que está nesse momento orando comigo, Senhor, que o Senhor derrame da Tua graça e do Teu doce amado Espírito Santo, que o Senhor traz a paz que excede entendimento no coração dela, que ela receba do Senhor, Pai, tudo aquilo que ela precisa para a vida dela, em nome de Jesus. Que a gratidão esteja no coração dela, que o Senhor toque com a tua mão poderosa, Senhor, que o Senhor abra a visão espiritual, em nome de Jesus. Ouve, Senhor, atentamente cada pedido de oração. Eu não sei, Senhor, o que teus filhos precisam, mas o Senhor sabe, o Senhor é quem esquadrinha os corações, o Senhor é quem nos conhece muito mais do que nós mesmos. Por isso eu peço, Senhor Jesus, que o teu milagre venha acontecer sobre cada vida. Oh, Jesus amado, que o Senhor toque do alto da cabeça, as plantas dos pés, aonde a enfermidade, aonde a dor. Oh, Jesus amado, sara, cura feridas, Pai, transforma, Senhor, vidas. Oh, Jesus amado, que vidas venham ser salvas para Ti, que vidas venham ser alcançadas pelo Teu amor, pela Tua graça. Oh, Jesus amado, toque-os com o Teu poder, Pai, em nome de Jesus, liberta, cura, sara, em nome de Jesus, que toda dor caia por terra, toda dor no físico, Senhor, toda enfermidade, toda inflamação, toca, Senhor, do alto da cabeça, as plantas dos pés, Senhor, restitui, Senhor, a vida dos Teus filhos, porque é poder, Senhor, no nome de Jesus Cristo, que as cadeias sejam quebradas, que laços sejam quebrados em nome de Jesus. Dá força àquele que está cansado, porque tudo podemos naquele que nos fortalece, que nós olhamos, Senhor, com olhos da fé, que nós não vamos olhar, Senhor, só para aquilo que a gente não tem, Pai, mas para aquilo que o Senhor vai nos dar e sermos gratos a Ti, Senhor, por tudo. Muito obrigada, Senhor, que o Senhor acompanhe todos, Pai, aonde eles forem, que a Tua presença esteja junto, que o Senhor, resolva tudo aquilo que a gente precisa, que o Senhor nos dá força para mais um dia vencermos na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, abre a visão espiritual, Pai, enche do Teu Espírito Santo, derrama do Teu maná nesse dia, de tudo aquilo que a gente precisa, Senhor Jesus, que o Senhor vá à frente, resolvendo para nós, pelejando por nós, que o Senhor coloca Teus anjos com as espadas embainhadas, nos dando a força e o equilíbrio, e dando sabedoria, nos reveste, Senhor Jesus, da coraça da justiça, Pai, em nome de Jesus, que as cadeias sejam quebradas nesse dia, que o impedimento seja quebrado, que o Senhor dá livramentos de morte, livramentos de acidente, todo espírito de morte que assola essa família, eu repreendo agora pelo poder do nome de Jesus. Satanás, tu sai dessas casas, tu sai agora, em nome de Jesus, todo olhar invejoso, toda bruxaria, eu repreendo agora, que seja desfeita agora, cai agora a todos aqueles que estão cativos, em nome de Jesus, que sejam libertos de vícios, libertos de maldição, maldição hereditária de família. Senhor, coloca a tua mão poderosa e liberta, Senhor, tudo aquilo que nos aprisiona, em nome de Jesus, porque em Cristo Jesus somos mais que vencedores, porque em Cristo Jesus somos novas criaturas, Pai, em nome de Jesus, que nós olhamos para frente, que nós não olhamos para trás, que a gente seja grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, que a gente seja grato, Senhor, por ter nos te conhecido, Pai. Muito obrigada, Senhor, que a tua presença esteja sempre conosco, em nome de Jesus, e que o fraco se faça forte, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, porque a tua graça nos basta, em nome de Jesus, e que o Senhor nos traga paz que excede entendimento, e que nós olhamos com os olhos da fé tudo aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus, mesmo que tudo parece ser difícil, Pai, mesmo que tudo parece estar errado, mas eu creio na promessa, eu creio naquilo que o Senhor tem para nossa vida, da direção de Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor derrame da graça do poder dele sobre a tua vida. Que o Senhor te derrame sabedoria em tudo aquilo que você precisa e tudo dai graça. A palavra nos ensina que tudo temos que dar graça por tudo e sermos menos murmurento em nome de Jesus. Que a presença do Espírito Santo esteja contigo, te trazendo paz, te trazendo equilíbrio em nome de Jesus. Que o Senhor te acompanhe em tudo que você for fazer em nome de Jesus. Amém.